Seja bem-vindo mais uma vez a este canal, você que tem compartilhado, que tem estado conosco todos os dias e levado às outras pessoas também esses vídeos que falam dessa riqueza que é o testemunho dos santos. Lembro a vocês também que tem sempre no canal, toda semana, conteúdos voltados para a espiritualidade sendo publicados, em geral, que estão ligados àquilo que é a escrita, àquilo que os santos deixaram como um caminho de vida interior. Bom, seja bem-vindo, você que chegou a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. Bom, o santo de hoje é um papa, é o quinto papa na hierarquia da igreja. Um homem que desde cedo manifestou talentos, dons e que foi realmente aquela pessoa edificada, construída sobre a rocha das virtudes. O seu pai, que era judeu, ele foi criado como judeu, então recebeu toda essa formação judaica, se aprofundou sobretudo na vivência das virtudes e o pai percebeu que ele tinha um dom para as ciências e para as letras. Este dom de ciência e de letra fez com que o pai passasse a investir neste caminho talentoso dele. E realmente ele foi se tornando este homem talentoso, cheio de aptidão e logo chamava a atenção por tudo isso. No entanto, ainda não se sabe os motivos, nem quando aconteceu, ele foi convertido ao cristianismo. Ao certo que nós temos é que esta conversão se deu justamente por aquilo que era a busca da virtude que ele tinha e pelo aquilo que o cristianismo oferecia, que Cristo oferecia para ele. Presume-se que isso tenha acontecido em Antioquia e depois disso ele tenha ido para Roma. Sabe, porém, que em Roma ele ficou logo conhecido pela sua santidade e passou a ser aquele líder de várias igrejas lá naquela região. Imagine o talento que se tinha deste grande homem. Tinha realmente um dom de acender a fé nas pessoas e ajudá-las justamente pela prática, por aquilo que era o seu testemunho aos outros, a prática da virtude. Bom, de diversos modos, ele foi então se tornando uma pessoa conhecida, ele foi realmente reconhecido. Logo, quando São Clemente foi martirizado, sabe-se que todo aquele povo, o clero, começou a clamá-lo para que pudesse assumir o papado. Bom, como eles eram praticamente unânimes, ele ainda com muita dificuldade, achando que ele não era digno de poder assumir aquela missão, aceitou, assumiu a liderança e passou a enfrentar dificuldades internas e externas da igreja. Muitas delas vividas porque havia ali, primeiro, uma perseguição por parte do império, que era comum naquela época, e por lado de dentro havia muitos homens que de certa forma eram líderes e até com boas virtudes, que estavam espalhando aquilo que nós chamamos de heresia e reivindicavam que os seus erros doutrinários se tornassem verdades de fé. Então havia combates externo e internamente. Assim ele foi responsável por manter esta chama acesa, por combater todas essas heresias e assim manter a Igreja de Roma e a Igreja Universal no rumo e na direção certa. Bom, e não para por aí, porque o que ele faz? Ele busca também aperfeiçoar a igreja. Então ele vai começar a criar regras, emitir decretos. Ele vai primeiro dividir a cidade de Roma em paróquias, o que era uma novidade. Assim se fazia pequenas comunidades, criava-se proximidade, ele organizou tudo isso e também determinou depois que os casamentos se tornassem públicos e que fossem assistidos pela autoridade do clero. Ou seja, o casamento passou a ter uma graça de ter aquela celebração, aquilo de forma pública. Então deu um novo valor a esse sacramento. E no âmbito do seu pastoreio, ele passou, depois de dividir toda a região em paróquias, passou a visitar. Hoje nós temos aí as visitas pastorais, que acontecem, que o bispo faz. Aquilo ele começou este caminho, fez isso, passou a realmente a olhar para o povo de forma a combater as heresias, também colocou as igualdades para que todos pudessem ter acesso àquilo que era o catecismo, o que era o ensino da igreja. De forma especial aqueles que eram escravos, que eram de certa forma normalmente separados, excluídos, ele traz para dentro da igreja e faz eles receberem a mesma formação que os outros recebiam. Trazendo assim mais uma novidade para aquela época, algo realmente bem adiante no seu tempo.
Mas ali ainda não parou as dificuldades, afinal de contas o império passava a persegui-lo. O imperador chegou a dizer que realmente não tinha nada contra a figura do Papa Evaristo, mas aqueles que o aconselhavam era que muitas vezes, provocados ali pelos ciúmes, pela inveja, provocavam que ele visse uma péssima imagem do Papa Evaristo. Diante disso, muitas lutas ocorreram no sentido de poder convencer ao imperador que deveria fazer algo contra o Papa. Assim, convencido por aqueles que cercavam ele, ele ordenou que o Papa fosse preso e em seguida forjaram esses que queriam realmente destruir o Papa Evaristo, forjaram uma condenação a ele à morte. Mas ao contrário do que imaginava, Evaristo ele sentiu grande alegria de receber a sentença de morte por causa de Cristo. As autoridades romanas, vendo todo o entusiasmo ali do Papa de poder oferecer a vida dele, acabaram também se entusiasmando e vendo nele aquele grande exemplo de seguimento e de dar a vida pelas causas de Cristo. Seu testemunho então serviu para a conversão de inúmeras pessoas ao cristianismo em Roma, e de ali também surgiram diversos outros testemunhos de mártires que, olhando o testemunho do seu próprio Papa, ofereceram e acreditaram nesta vida eterna através e alcançada pela entrega total pelo martírio. Sua sepultura hoje é colocada no Vaticano ao lado da sepultura de São Pedro, um homem dedicado, um homem que transformou as suas virtudes numa capacidade de poder incentivar a outros ao mesmo caminho. Isso nos chama muita atenção, porque também nós somos convidados a viver a virtude de uma forma tão radical que possamos incentivar os outros a também escolherem por este caminho. E olha que hoje, falar de virtude, falar dessas dimensões, aonde tem o sacrifício, aonde tem a graça, onde tem um amor que não é de retribuição, parece uma loucura para o nosso tempo. Mas sabe, quando alguém vê uma alma assim, um coração assim, acaba como desejando, no fundo do coração, também ganhar os mesmos dons e as mesmas virtudes. Quem sabe, Deus também está te escolhendo, te chamando a ser este homem que espalha a virtude na vida dos outros a partir do seu próprio exemplo. Deus os abençoe, vamos juntos e amanhã te espero para mais um testemunho dos santos.